Olá, caro discípulo, é uma alegria poder receber você novamente para a nossa segunda aula do nosso discipulado e nós estaremos trabalhando neste momento sobre quem somos nós. Na primeira aula, como todos sabem, nós já abordamos de maneira bastante resumida sobre quem é Jesus Cristo, não é? E nessa oportunidade, nessa segunda aula, eu quero estar trabalhando com vocês sobre quem somos nós. E essa aula, ela possui pelo menos 3 objetivos, não é? O primeiro objetivo é apresentar a realidade de que nós somos pecadores. Segundo, constatar que não podemos nos salvar, ou seja, de que nós precisamos de um Salvador. E, em terceiro lugar, conduzir o discípulo a partir desse pressuposto, ou seja, de que ele só pode ser salvo mediante a obra de Jesus Cristo, tá certo? Então fique conosco nessa segunda aula e eu desejo a todos bons estudos. Muito bem, então, caro discípulo, já que nós aprendemos um pouco sobre quem é Jesus Cristo, a nossa intenção então é trabalharmos um pouco acerca de quem somos nós. É claro que se alguém perguntasse para você quem é você, você teria uma opinião acerca de si mesmo, não é? Mas não é essa a intenção da nossa aula. Mas a intenção é mostrarmos como a Escritura trata acerca de nós. Então, em primeiro lugar, a Bíblia fala sobre a origem do homem em Gênesis capítulo 1. E quando nós olhamos o versículo de número 27, nós constatamos ali que o homem ele foi criado à imagem de Deus, não é? Assim nos diz a palavra de Deus em Gênesis 1:27, lemos: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, conforme nós podemos constatar nesse texto, o ser humano, tanto o homem quanto a mulher, foram criados à imagem de Deus. Agora, muita gente usa esse texto aqui de Gênesis 1:27 para querer defender algumas ideias meio pagãs, né? Que é tentar dizer que Deus possui sexualidade, né? Que Deus possui gênero. Mas não é isso que o texto está dizendo, tá certo? O que o texto está dizendo é que tanto o gênero masculino quanto o gênero feminino foram criados por Deus. E o ser humano, nós somos a imagem de Deus, não no sentido de gênero, porque gênero não se aplica a Deus. Deus não é nem homem e nem mulher, Deus é Deus. Então, quando a Escritura diz que nós fomos criados à imagem de Deus, o que ela está dizendo é que Deus criou um ser apto a se relacionar uns com os outros e apto a se relacionar com Ele, ou seja, Deus criou um ser que possui emoções, um ser dotado de inteligência, de intelecto, de vontade, e Deus criou, portanto, um ser relacional, assim como Ele o é. Então, quando a Escritura diz que nós fomos criados à imagem de Deus, a imagem de Deus no homem é nesse sentido, no sentido de que ele é um ser que possui a capacidade de se relacionar assim como Deus. Então, todos nós sabemos que em Deus há 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Aquilo que os teólogos da igreja têm chamado da Santíssima Trindade. Então, Deus é uma comunhão, é uma comunidade de 3 pessoas. E, portanto, ele cria uma comunidade, o ser humano, à sua imagem, ou seja, seres capacitados para se relacionar uns com os outros e para se relacionar com Deus. Então, a imagem de Deus no homem quer dizer isso, um ser capaz de se relacionar, um ser relacional assim como Deus o é. Entretanto, após a queda, a reflexão da imagem de Deus no homem ficou distorcida, não é? Nós podemos observar isso até no próprio livro do Gênesis, quando o homem e a mulher desobedecem ali a Deus e Deus vai descer ao jardim para falar com o homem na hora crepuscular e tanto o homem quanto a mulher fogem de Deus e se escondem. E depois que Deus chama o homem para no meio do jardim, o homem e a mulher vêm ao encontro de Deus,
o Adão já começa já a jogar a culpa na Eva, né? Olha, a mulher que tu me desse me fez com que pecasse. Ou seja, a imagem de Deus passou a ser distorcida em nós. Quer dizer, o ser humano passou a não mais se relacionar uns com os outros, mas a acusar um ao outro. Tá certo? Então, nós vemos que através do pecado, através da queda, essa imagem de Deus ela não foi aniquilada, mas ela foi distorcida no ser humano. Então, por causa do pecado, a imagem de Deus ficou distorcida. E, portanto, se ficou distorcida, ela precisa ser restaurada em nós. E isso só é possível através da obra salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos amigos, como nós podemos observar, Deus criou o homem moralmente bom, não é? Em Gênesis capítulo 1, no versículo 31, quando Deus ali concluiu a sua obra criacional, é dito que, e viu Deus que tudo que tinha feito, e eis que era muito bom. Tov meod no hebraico. Então, nós podemos observar que tudo aquilo que Deus havia criado estava em perfeita harmonia com ele. E nós vemos também no livro de Eclesiastes, por exemplo, no capítulo de número 7, no versículo 29, há um texto interessante acerca disso. Assim nos diz: Vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou para si mesmo muitas invenções. Então, conforme nós podemos observar nesse texto, Deus criou o homem moralmente santo, moralmente reto, tá certo? E o homem buscou para si mesmo muitas invenções. Então, Deus criou um jardim, não é isso? Ele coloca o homem dentro desse jardim e o Senhor ali vai dar uma ordem. Que ordem é essa? Essa ordem é chamada de a lei do jardim, tá certo? Que lei é essa? Gênesis capítulo 2, versículos 16 a 17. Olha o que é que o texto diz. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comeres dela, certamente morrerás. Então, Deus havia dado uma ordem ao homem. De toda a árvore do jardim eles poderiam desfrutar de maneira livre, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal eles não deveriam comer do fruto, porque ao fazer isso eles morreriam. Agora, em Gênesis capítulo 3, nós vemos que ali aparece em cena uma serpente, né? E essa serpente, que é a representação de Satanás, do diabo, é uma serpente falante, não é isso? E essa serpente começa a dizer para a mulher: não foi assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher entra ali num diálogo com a serpente e, em dado momento, a serpente lança uma tentação sobre a mulher. Ele lança ali um sofisma na cabeça da mulher. Olha o que é que Gênesis capítulo 3 vai nos dizer. Então a serpente disse à mulher, Gênesis 3:4, certamente não morrereis. Se você comer desse fruto, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então veja, a Escritura diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas aqui, no momento da tentação, o diabo tenta o ser humano a querer ser como Deus. Ou seja, é o ser humano tirar Deus do lugar, tá certo? Tira Deus de centro, tira Deus do centro, e ele próprio passar a ser o seu próprio Deus, e ele mesmo determinar para ele mesmo aquilo que é bom e aquilo que é mal. Então, quando nós pecamos, quando o ser humano pecou contra Deus, quando ele desobedeceu a Deus, quando ele quebrou a lei do jardim, ele estava dizendo que não queria mais Deus determinando nada sobre a vida dele. Ou seja,
ele quer buscar a independência de Deus, ele quer ser ele mesmo o seu próprio Deus. Tá certo? Então, a serpente aqui, na verdade, ela joga um sofisma na mente humana, né? Porque nós não conhecemos o bem e o mal da mesma forma que Deus conhece, tá certo? Deus conhece o bem e o mal no sentido diferente de nós. Deus conhece o bem e o mal porque ele determina aquilo que é bom e é ele quem determina aquilo que é mal. Ao passo que o ser humano só passou a conhecer aquilo que é mal quando ele entrou naquilo que é mal, participou daquilo que era mal, e quando ele sai desse processo, aí ele sabe aquilo que é mal. Ou seja, nós só conhecemos o mal por experiência. Deus conhece o mal porque ele é soberano, porque ele determina. Então, quando o ser humano ali desobedece a Deus e quebra a lei do jardim, o que temos ali é que o homem é expulso do jardim, não é isso? Ele perde o jardim, ele perde o seu domínio sobre a terra, tá certo? Ele perde o acesso à árvore da vida, ele perde a sua comunhão com Deus, tá certo? E então a morte espiritual ataca o ser humano. É claro que quando o homem e a mulher comeram do fruto, eles não morreram fisicamente na mesma hora. Mas a morte passou a fazer parte da realidade humana, tá certo? E entenda-se morte ali como morte espiritual. Então, essa morte espiritual é a separação de Deus, ou a perda da comunhão com Ele. Nada impede que haja uma relação com a corrupção que passou a todos os homens em decorrência do pecado de Adão. O corpo corruptível, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 a 58, se deteriora a cada dia em consequência da imperfeição assumida a partir do momento em que Adão transgrediu a ordem divina. Então, o ser humano passou a deixar de ser um ser vivente para ser um ser morrente. Quer dizer, à medida que o tempo passa, a gente está morrendo. Por quê? Porque nós quebramos a lei do jardim. E, portanto, essa morte passou a afetar todo o ser humano. É aquilo que nós vemos lá em Romanos, capítulo 5, no versículo 12. Vamos ler esse texto para a gente entender que aquilo que o homem fez, aquilo que o primeiro homem fez, Adão, trouxe consequências para toda a raça humana. Romanos, capítulo de número 5, versículo 12. Vamos olhar isso. Talvez as pessoas perguntem, tá, mas se o Adão pecou, por que eu estou pagando o pato? Porque Adão era o representante de toda a raça humana, tá certo? Então, quando o homem pecou, ele nos puxou, quando o primeiro homem pecou, ele nos puxou para dentro desse estado de rebelião contra Deus. Romanos 5,12. Assim nos diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, uma vez que Adão era o representante de toda a raça humana, nós caímos em Adão. Nós pecamos contra Deus e estamos naturalmente no estado de desobediência a Deus em Adão. Então, é por isso que em Romanos capítulo 3, no versículo 23, há um veredito. Porque todos pecaram e todos igualmente carecem da graça de Deus. Então, caro discípulo, como nós podemos observar, a partir da queda de Adão, que era o representante de toda a raça humana, aqueles que foram gerados a partir de Adão, nasceram já com essa natureza caída em pecado, ou seja, com a natureza propensa para o mal, propensa para o pecado. De modo que nós vemos na Escritura que o coração do homem se tornou um coração mau, né? Conforme Deus, o próprio Deus falou lá no livro de Gênesis, quando Deus vai destruir ali toda aquela geração, e é dito ali que Deus viu que o coração do homem era mau continuamente. Não é isso? O coração do homem, ele representa a sua própria essência, ou seja, o que há de mais íntimo e característico nele. Porém, o homem não tem controle sobre o seu próprio coração. Na verdade, é o coração que sugere ações, reações, palavras, pensamentos a nós.
Como será que o nosso coração se apresenta diante do olhar de Deus? No livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, vamos ler lá Jeremias capítulo 17. Jeremias fica lá no Antigo Testamento. Jeremias capítulo 17, vamos ver o versículo 9. Olha o que é que a palavra de Deus vai dizer sobre o nosso coração quando ele não está em comunhão com Deus. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Então, a Bíblia mostra que o coração do homem, a parte da graça de Deus, ele é enganoso, corrupto e mau. Geralmente, as pessoas não têm essa percepção sobre si mesmas, tá certo? Muitas pessoas podem dizer, tá, mas eu nunca roubei ninguém, eu nunca matei, nunca estuprei, nunca fiz nada de errado, não é isso? Eu sempre ajudo os pobres, mas as Escrituras nos dizem algo que é muito duro para nós aceitarmos. Elas dizem que as ações que nós fazemos, até aquelas boas ações, elas estão manchadas de pecado. No livro do profeta Isaías, no capítulo 64, eu quero ler com você o versículo de número 6, a Escritura vai falar acerca disso. 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia, e todos nós caímos como folha, e as nossas culpas, como o vento, nos arrebatam. Portanto, até aquelas melhores ações, humanamente falando, diante de Deus, elas não têm validade alguma para nós nos salvarmos. Tá certo? Nós não podemos nos justificar a nós mesmos. Nós precisamos de um Salvador. Então, a Escritura trata o ser humano caído, longe de Deus, como um defunto espiritual. Nós estávamos mortos, como disse Paulo lá em Efésios, mortos em delitos e pecados. Vamos ver esse texto? Vamos ver aquilo que Deus faz com o ser humano? Efésios capítulo de número 2, e por coincidência, nós estamos trabalhando, por coincidência não, né? Por propósito, nós estamos trabalhando com a carta de Efésios na nossa igreja, né? Efésios capítulo 2, olha o que o texto vai dizer. E nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Então, se Cristo nos vivificou, é porque nós estávamos mortos, certo? Em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criado à imagem de Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, como nós podemos observar, nós estávamos mortos espiritualmente. E Deus, por sua graça e pelo seu amor, nos vivificou em Cristo e nos salvou por sua graça. Isso quer dizer que nós não podemos nos salvar. Não existe obra humana que você possa fazer para se salvar. É impossível ao homem salvar a si mesmo. Então, a Bíblia ensina que o homem tenta fazer muitas coisas para ser salvo, mas que tudo isso é insuficiente, em razão do seu pecado e da corruptibilidade do seu coração.
Leia, por exemplo, o texto de Jeremias, capítulo 13, versículo 23, que ali nos ensina que assim como o etíope não pode mudar a cor da sua pele, e nem o leopardo as suas manchas, não podemos nos tornar justos sozinhos. Então, as Escrituras vêm até nós para dizer que nós não podemos nos salvar. O etíope não pode mudar a cor da sua pele. O leopardo não pode arrancar as manchas da sua própria pele. E nós não podemos nos justificar a nós mesmos. Então, você deve estar perguntando, bom, já que eu sou um pecador e que meu coração é corrupto e eu não tenho como me salvar, que esperança há para mim? E eu digo para você, a esperança para você é em Cristo Jesus. Porque Ele é poderoso para trabalhar no seu coração e para te habilitar a crer nele. Não é isso? É aquilo que está escrito lá em Ezequiel capítulo 36, no versículo 26. Que Deus nos dará um coração novo. É isso que Deus faz. Porque se nós tivéssemos largados a nossa própria vontade, nós não amaríamos a Deus. Mas Deus age espiritualmente em nós, nos dá vida, para que nós possamos ter comunhão com Ele. Ele nos dá um novo coração. Um coração apto a se relacionar com Ele novamente. E Ele arranca aquele coração pecaminoso e nos dá um novo coração para amá-lo. Então, se você está interessado em saber um pouco mais sobre isso, eu quero que você não perca a nossa próxima oportunidade, a nossa próxima aula. Tá certo? Então, Deus é poderoso para nos dar um novo coração para amá-lo. Você não precisa de um novo coração, nem de ser regenerado para fazer uma faculdade. Você não precisa ser regenerado para fazer uma pós-graduação em Química. Mas você precisa ser regenerado para amar a Deus. Você precisa ser regenerado para ter comunhão com Deus. Isso só é possível através da obra de Cristo Jesus e pelo seu Espírito. Amém? Eu quero então passar a sua lição de casa. Você não pode esquecer disso. Vou passar aqui 7 textos que você tem que meditar ao longo da semana. Então, no domingo, você vai meditar em Romanos capítulo 3, versículos 9 a 18. Na segunda, Gênesis 6, de 1 a 7. Na terça, Efésios 4, de 17 a 19. Na quarta, 1 João capítulo 1, versículos 5 a 10. Na quinta, João capítulo 3, versículos 19 a 21. Na sexta, Salmo 51, versículos de 1 a 10. E no sábado, Salmo 32, versículos de 1 a 11. E você vai descrever com as suas palavras aquilo que você entendeu em cada um desses textos, tá certo? Deus abençoe a todos, até a próxima aula.